Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão para auxiliar tomadas de decisão sobre uma determinada doença. Na célula D1, então vamos lá, nós temos aqui a coluna D, as colunas elas são denominadas com letras em ordem alfabética, as linhas são denominadas por, o título da linha é um número, elas são numeradas de 1 a 2, 3, assim sucessivamente. Então aqui a D1 a gente tem a conjunção da coluna D com a linha 1, Então vamos lá. Na célula D1 foi digitado um valor para a taxa de transmissão que demanda intervenção. Então a gente está vendo esse valor lá de 1,1. Nas linhas 4 e 6 foram digitadas algumas localidades com suas respectivas taxas atuais de transmissão nas colunas A e B. Ou seja, a coluna A, nós temos aqui o nome das localidades, localidade A, B e C. E na coluna B, aqui nós temos a coluna A com as localidades, coluna B nós temos as taxas 1.3, 1.08, 1.5. Por sua vez, na coluna C foi adicionada uma fórmula em C4 e arrastando a alça de preenchimento de C4 foram preenchidas as células C5 e C6. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta adicionada em C4, que representa corretamente a descrição denunciada e os valores exibidos na imagem. Bom, então nós temos as alternativas todas aí. De A a E, a gente já sabe que foi o quê? Foi uma função se, uma condicional. Eu não vou pelas alternativas não, eu vou interpretar aqui e vou fazer a função e depois a gente busca ela lá nas alternativas se a gente achar ela, porque eu também já vou explicando como é que se faz uma função se, porque a gente não quer só passar o gabarito, a gente quer que você aprenda. Então vamos lá. Então nós temos aqui na célula D1, que eu já mostrei antes, o valor 1,1. Veja só, quando nós temos o valor 1,3, a gente tem um sim. 1,3 é maior que 1,1. Quando a gente tem o valor 1,08, que é menor que 1,1, a gente tem um não. E quando a gente tem 1,5, que é maior que 1,1, a gente tem um sim. Beleza, pelo contexto da questão, que a gente sabe que é uma taxa de transmissão e que deve intervir, provavelmente, intervir quando? Quando é acima de 1,1. A gente vê que quando tem 1,3 e 1,5, que são valores acima de 1,1, sim. E quando é um valor abaixo de 1,1, como é 1,08, fala que não. Então vamos lá. Como é que eu faria essa condicional? Como toda função no Microsoft Excel, começa aqui, ó, igual, coloco um se, abro parêntese. Então, olha só, a função, isso é muito importante, ela foi colocada em C4, junção da coluna C com a linha 4. Então, só que ela analisa uma taxa que está em B4, ou seja, a resposta que está aqui vai depender desse valor. Então a gente vai falar o seguinte: se B4 for maior, pode ser maior ou igual ou pode ser maior. A gente olha lá nossas alternativas, a gente já ficou entre duas, porque tem que começar assim. Então a gente já pode cortar aqui, a gente já pode cortar porque não começa com não, e a gente já pode cortar também a B porque não começa com sim. A gente ficou entre A e a D. Mas vamos lá, se B4 for maior ou igual, bom, ali nós não temos dúvidas, já que todas as alternativas falam maior ou igual. Se for maior ou igual que D1, aí a pessoa pode pensar assim, é a alternativa A. Não, calma. Se for maior ou igual a D1, sim. Beleza? Ou seja, se 1.3 é maior que 1.4, 1.1, traz sim. Se não, traz não. O primeiro aqui é o sim, é o se sim, E o segundo é o se não. Vamos lá, se não. Então, ponto e vírgula, não. Ah, é um texto, vai trazer sim ou vai trazer não? Então o texto tem que estar entre aspas duplas, tá? Então vamos lá. Só que
olhando assim, a gente pode pensar que achou a resposta, a alternativa A. Mas olha só, ele preencheu aqui na C4, pegou a alça de preenchimento. O que é a alça de preenchimento? Quando a gente clica nessa célula aqui onde está a função, ela vai ficar assim selecionada, como eu estou tentando fazer aqui com a marcação. E aqui fica um quadradinho que a gente clica com o mouse e puxa para baixo. Quando ele puxa para baixo, ele traz essa função. Então, por exemplo, onde está B4, quando puxa na célula 4, na linha 4, quando passar para a linha 5, fica B5. Quando passar para a linha 6, passa a ser C6, né? Puxou uma linha, então aqui na linha 4, o B4 vai para B5, na linha 5, e na linha 6 o B4 vai para B6. Só que o mesmo aconteceria com D1. Se lá na linha 4 é D1, na linha 5 vai para D2 e na linha 6 vai para D3. Só que olha só, tanto D2 quanto D3 não tem a taxa. Então a gente tem que garantir que isso fique preso lá na D1, não mude. Esse aqui, ó, o B tem que mudar, né? Porque na linha 5 vai fazer em relação a B5, na linha 6 vai fazer em relação a B6, mas todas vão fazer única e exclusivamente a D1 quando o assunto for taxa de intervenção. Então como é que a gente trava a célula D1? Colocando no asterístico. Se eu coloco, asterístico não, desculpa, cifrão. Se eu coloco em cima um cifrão antes do D, eu sei que não muda de coluna, mas eu também não quero que mude de quê? De linha. Então eu coloco um cifrão aqui, ó, e a resposta correta é a alternativa D, tá? Então vamos de novo. Primeira coisa, igual se B4 for maior ou igual a D1 com cifrão travado, ponto e vírgula, entre aspas duplas, sim. Então se ele for maior, ele vai trazer o sim, como a gente viu no caso da linha 4 e da linha 6. Se ele for menor, ele traz o não, como a gente viu o caso da linha 5, localidade B, tá? Então tá aí desenhadinha nossa resposta, alternativa D.